Então, meninas, eu vou passar pra você a medida que fica esse suplá. Ele fica com em torno de 36 centímetros, entre 35 centímetros e meio e 36 centímetros, tá? Isso depende muito do ponto de cada um. Tem gente que tem um ponto mais apertadinho, uns mais largos, mas você fazendo com barbante e fio 4, ele fica com aproximadamente 36 centímetros de diâmetro. Se você quiser fazer ele maior, pode estar utilizando o fio 6, que automaticamente o gráfico vai ficar maior. Mas se você quiser também fazer aumento nas carreiras, transformando ele como centro de mesa ou até mesmo um tapete, é só você fazer os aumentos aqui no início, que aí eu falo pra vocês quando chegar lá nessa carreirinha. Esse gráfico eu vi no canal da Mari, tem alguns anos, gente, acho que deve ter uns 2 anos que eu confeccionei esse modelo. E como vocês estão me pedindo, eu trouxe aqui no canal este modelinho pra vocês, tá bom? Então vamos seguir o passo a passo. Mas vamos dar início aqui fazendo o anel mágico. Assim. E dentro deste anel mágico, nós vamos estar fazendo aqui mais duas correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto, tá? E aqui dentro nós vamos fazer mais 15 pontos altos, totalizando 16 pontos altos nessa primeira carreira. Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu já fiz os meus 16 pontos altos. Eu vou pegar esse fiozinho aqui e puxar para ele estar fechando esse círculo mágico. E aqui na minha terceira correntinha inicial, eu vou estar fazendo um ponto baixíssimo para estar fechando essa primeira carreira desta forma. Aqui eu vou estar subindo 3 correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. E dentro desse mesmo espaço aqui, eu vou estar fazendo mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos juntos, que é o nosso primeiro aumento. Então, essa segunda carreira vai ser trabalhada somente com aumentos. Então, nós vamos aqui pro próximo ponto de base, vamos estar fazendo mais um aumento. Olha, um ponto alto. Segundo ponto alto. Então, aqui a gente já tá com 2 aumentos. Vamos pro próximo ponto de base e vamos fazer mais um aumento. Então, aqui é o nosso terceiro aumento. E a gente vai fazer isso, meninas, por toda a carreira. Cada pontinho de base, nós vamos estar colocando 2 pontos altos juntos, que é o que vale um aumento. Então, nossa segunda carreira vai ser trabalhada assim, 2 pontos altos em cada ponto de base, até o final. Eu vou fazer aqui pro vídeo não ficar longo e retorno pra gente iniciar a nossa terceira carreira. Então, eu finalizei aqui minha segunda carreira e eu vou fechar ela com um ponto baixíssimo na nossa terceira correntinha inicial. Ficando assim. Agora a gente vai dar início à nossa terceira carreira, subindo 3 correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. No próximo ponto de base a gente vai fazer mais um ponto alto. E no próximo ponto de base, mais um ponto alto. Ficando então com um grupinho de 3. Ficando com o nosso primeiro grupinho, nós vamos fazer 3 correntinhas de separação. Vamos pular um ponto de base e no próximo ponto de base nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto de base nós vamos fazer o nosso segundo ponto alto. E no terceiro ponto de base nós vamos fazer o nosso terceiro ponto alto. Ficando com o nosso segundo grupinho de 3. Vamos fazer 3 correntinhas de separação. Vamos pular um ponto de base e vamos para o próximo fazendo um ponto alto. No próximo ponto de base, mais um ponto alto. E no próximo ponto de base, mais um ponto alto, formando então o nosso terceiro grupinho de 3, separados por 3 correntinhas. Então, essa nossa terceira volta é trabalhada com grupinhos de 3, um em cada ponto de base, separados por 3 correntinhas e pulando um ponto de base. 3 pontos altos, 3 correntinhas de separação, pulando um ponto de base. Então, eu vou fazer toda a minha volta e retorno com vocês pra gente dar início à nossa quarta carreira. Minha carreira, olha, fazendo as 3 últimas correntinhas e eu vou fechar aqui, olha, no nosso terceiro ponto alto com ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora, nós vamos para nossa próxima carreira. Eu vou subir aqui 3 correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. E neste mesmo ponto de base, nós vamos estar fazendo mais um ponto alto, que é o nosso primeiro aumento desta carreira. No nosso próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto.
E no nosso próximo ponto de base, nós vamos estar fazendo mais um aumento. Então, vamos fazer 2 pontos altos juntos. Olha, então, ao total dessa carreira, nós ficamos com 5 pontos. 2 aumentos na primeira correntinha, 2 aumentos no primeiro ponto de base, um ponto alto sozinho e mais um aumento no nosso terceiro ponto de base. Vamos fazer 3 correntinhas de separação. Vamos para o próximo grupinho aqui de 3. No primeiro ponto de base, nós vamos fazer o nosso primeiro aumento. Então, a gente vai fazer um ponto alto, 2 pontos altos juntos. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto sozinho. E no próximo ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos, que é o nosso segundo aumento. Ficando então com 5 pontos. Vamos fazer 3 correntinhas de separação e vamos repetir o processo. Primeiro ponto de base, 2 pontos altos juntos. No segundo ponto de base, um ponto alto sozinho. E no nosso terceiro ponto de base, 2 pontos altos juntos. Separados por 3 correntinhas. Então, essa nossa carreira vai ser trabalhada assim por toda a volta. 2 pontos altos juntos, um ponto alto sozinho e 2 pontos altos juntos. Um aumento em cada uma das pontas. Vamos seguir essa sequência e eu retorno para a nossa próxima carreira. Então, aqui, meninas, olha, eu já fiz as 3 correntinhas de separação e eu vou estar fechando a carreira na terceira correntinha inicial. Nós vamos dar início à nossa próxima carreira, subindo 3 correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. E neste mesmo ponto de base, nós vamos estar fazendo mais um ponto alto, que é o nosso primeiro aumento. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, mais um ponto alto. No próximo ponto de base, mais um ponto alto. E no último ponto de base, nós vamos estar fazendo mais um aumento, que são 2 pontos altos juntos. Assim. No total, 7 pontos. Vamos fazer 3 correntinhas de separação. Novamente, a gente vai repetir o processo. No primeiro ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos, que é o nosso primeiro aumento. No próximo ponto de base, um ponto alto sozinho. No próximo ponto de base, um ponto alto sozinho. Outro ponto alto sozinho. E o último ponto, a gente faz 2 pontos altos juntos, que é o nosso segundo aumento dessa carreirinha. Deste bloquinho. Separados por 3 correntinhas. Então, nessa volta, nós vamos ficar com 7 pontos em cada bloquinho. E cada pontinha, nós fazemos um aumento, tanto no primeiro ponto quanto no último ponto. E os demais pontinhos, a gente faz um ponto alto para cada ponto de base. E a gente vai seguir esse processo até por toda a volta. Então, eu já fechei essa carreira aqui, né, na nossa terceira correntinha com um ponto baixíssimo e ficou assim a nossa carreira. Agora, a gente vai dar início à próxima carreira subindo 3 correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. E nesse primeiro ponto de base também vamos ter o nosso primeiro aumento, como na carreira anterior. E nos próximos pontos, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, até a gente chegar no último pontinho de base, onde a gente vai fazer o nosso segundo aumento do bloquinho. Olha, chegando aqui no nosso último ponto de base, nós vamos fazer o nosso segundo aumento. Aqui a gente ficou, olha, com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, tá? Então, um aumento no primeiro ponto e um aumento no último ponto. Os demais pontos, um ponto alto para cada ponto de base. Separados por 3 correntinhas, como na carreira anterior, nós vamos repetir o mesmo processo. Primeiro ponto de base, 2 pontos altos juntos. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, 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 um ponto alto.
e no último ponto um aumento, que são 2 pontos altos juntos. Separar por 3 correntinhas. Desta forma, e nós vamos seguir esse processo até finalizar essa carreira, e nós vamos também, gente, fazer esse mesmo processo com a próxima carreira, tá? Então, na próxima carreira aqui, a gente vai repetir o mesmo processo, que é colocando 2 pontos altos juntos também, mas eu retorno pra gente estar fazendo aqui juntinho pra não surgir nenhuma. Então, agora, meninas, olha, já fechei aqui com um ponto baixíssimo, como nas carreiras anteriores, e a gente vai dar início à nossa última carreira de aumento, subindo 3 correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. Neste mesmo ponto de base, nós vamos fazer mais um ponto alto, que é o nosso primeiro aumento. Nos próximos pontos de base, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. E no último pontinho de base, a gente faz mais um aumento, como nas carreiras anteriores. Então, eu vou ir trabalhando aqui com um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no último ponto de base. Aqui no meu último ponto de base, então, eu faço 2 pontos altos juntos, que é o nosso aumento, separados aqui por 3 correntinhas. Então, neste bloquinho, nós ficamos com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos no total. Então, aqui eu fiz as 3 correntinhas de separação e vou repetir o processo com os próximos bloquinhos. No primeiro ponto de base, o nosso primeiro aumento, que é 2 pontos altos juntos. E nos próximos, um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no último ponto de base, onde a gente vai fazer o nosso segundo aumento deste bloquinho. Aqui no último ponto de base eu faço um aumento. Separados, então, por 3 correntinhas, nós vamos seguir esse padrão aqui. Ele é o nossa última carreira de aumento. A gente vai dar início às nossas carreiras de diminuição, mas se você quiser fazer um centro de mesa ou um tapete, você pode continuar aumentando essas carreiras seguindo esse padrão, sempre no primeiro ponto e no último ponto, sempre o aumento. E os demais pontos de base, você faz um ponto alto para cada ponto de base. E aí você pode fazer, gente, do tamanho que vocês desejarem. O passo a passo é exatamente o mesmo, também para as diminuições. Então, se você quiser continuar subindo, é só você colocar um aumento em cada pontinha aqui dessas carreirinhas, tá? Desse bloquinho, que o seu suplar pode virar um centro de mesa ou até mesmo um tapete muito lindo aí. Então, eu vou completar essa carreira e eu retorno com vocês aqui pra gente dar início às diminuições dessa carreira. Olha, meninas, então eu fechei aqui na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo. A gente vai dar início às diminuições. Então, a gente vai pro nosso próximo pontinho de base aqui, olha. E vamos também fazer um ponto baixíssimo, que é o nosso primeiro diminuição, tá? Aqui nós vamos subir 3 correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. E nós vamos fazer aqui, gente, um ponto alto para cada ponto de base até chegar no último ponto de base. Então, vamos lá. Olha, como eu fiz uma diminuição aqui no início, a gente vai fazer também aqui neste finalzinho. Então, neste último ponto de base, a gente não vai fazer nada nele, vamos deixar ele sem ponto nenhum. E o que a gente vai fazer agora é fazer 5 correntinhas, 2, 3, 4 e 5. E aqui onde a gente tem as nossas 3 correntinhas, a gente vai prender com um ponto baixo na nossa segunda correntinha, ficando assim. Vamos fazer mais 5 correntinhas. E nós vamos prender, meninas, com um ponto baixíssimo aqui no nosso primeiro pontinho da nosso primeiro ponto de base.
a gente faz um ponto baixíssimo. Como a gente quer fazer mais uma diminuição, a gente vai pro próximo pontinho de base e também fazemos um ponto baixíssimo, que é o nossa primeira diminuição. Aqui a gente sobe 3 correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. E para cada ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto, deixando livre apenas o último ponto de base. Nosso último ponto alto, vamos deixar livre o último ponto de base, vamos fazer 5 correntinhas e vamos prender com um ponto baixo aqui na nossa segunda correntinha, olha, 1 e 2, aqui a gente faz um ponto baixo, subimos mais 5 correntinhas e prendemos eles aqui, gente, no primeiro ponto de base, com um ponto baixíssimo. Como a gente quer fazer nossa diminuição, a gente vai para o nosso próximo ponto de base e vamos fazer também um ponto baixíssimo, que é o nossa primeira diminuição. Aqui a gente sobe 3 correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto, e nós vamos seguir, gente, esse padrão por toda a nossa volta, olha, ele vai ficando assim, com essas correntinhas aqui de separação. Eu vou fazer essa diminuição por toda a volta e retorno pra gente dar início à nossa segunda carreira de diminuição. Então aqui, gente, eu fechei a minha carreira, a nossa primeira carreira de diminuição. Agora a gente vai pra nossa segunda carreira de diminuição. Então eu fechei aqui no nosso primeiro ponto alto, tá? A gente vai pular para o próximo ponto de base aqui, fazendo uma diminuição, igual a carreira anterior, que é a nossa primeira diminuição. Vamos subir 3 correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. E vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, até a gente chegar no nosso último ponto de base, que vai ser nossa última diminuição, nossa segunda diminuição dessa carreira. Desta forma. Então, o último pontinho eu também não faço, porque ele é a nossa diminuição. Vamos fazer 5 correntinhas. Aqui é o nosso primeiro anelzinho das 5 correntinhas. E nós vamos fechar com ponto baixíssimo na nossa terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Desta forma. Vamos fazer mais 5 correntinhas. Vamos para esse segundo anelzinho aqui de correntinhas e vamos prender com um ponto baixo na nossa terceira correntinha dele. Vamos fazer mais 5 correntinhas. E vamos prender aqui, gente, olha, na nossa terceira correntinha do nosso primeiro ponto alto, com um ponto baixíssimo. Vamos fazer nossa diminuição caminhando para o próximo ponto de base e fechando com um ponto baixíssimo, desta forma. Vamos subir 3 correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. E vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, deixando livre o nosso último ponto de base, que é a nossa segunda diminuição desse grupinho aqui. Feito, então, deixei o nosso último ponto de base livre. Vamos fazer 5 correntinhas. Vamos prender aqui com um ponto baixo na nossa terceira correntinha do nosso primeiro anel. Vamos fazer mais 5 correntinhas. E vamos prender no nosso segundo anel aqui, na nossa terceira correntinha com um ponto baixo. 5 correntinhas. Vamos prender aqui, gente, na terceira correntinha do nosso primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo.
e vamos caminhar até o próximo ponto de base com um ponto baixíssimo, que representa o nosso primeira diminuição, tá? Aqui a gente levanta as 3 correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto, e essa carreira nós vamos trabalhar assim, formando estes anéisinhos aqui, olha. Na carreira anterior a gente tinha 2 anéis, e na segunda carreira de diminuição a gente fica com 3 anéisinhos, tá bom? Eu vou trabalhar a minha volta e retorno pra gente dar início à próxima carreira de diminuição. Então aqui, gente, eu já fechei a carreira com um ponto baixíssimo, tá? E a gente vai caminhar aqui, olha, pra gente estar fazendo a nossa diminuição pro próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo, que é o que vale a nossa primeira diminuição. Aqui a gente vai subir 3 correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto, e vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, deixando livre apenas o último ponto de base. Aqui a gente não faz, porque é a nossa segunda diminuição deste grupinho. Chegando aqui, a gente faz 5 correntinhas. E a gente vai prender, olha, no nosso primeiro anel, na terceira correntinha com um ponto baixo. 5 correntinhas. Vamos para o segundo anelzinho aqui e vamos prender na nossa terceira correntinha com um ponto baixo. Mais 5 correntinhas. Vamos para o nosso terceiro anel e fazemos um ponto baixo na terceira correntinha. Mais 5 correntinhas. E fechamos aqui, gente, na terceira correntinha do nosso ponto alto, do primeiro ponto alto. Desta forma. A gente vai para o próximo ponto de base aqui e vamos fazer um ponto baixíssimo, que é o que vale a nossa primeira diminuição. A gente ficou agora, olha, com 4 anelzinhos, com 4 argolinhas, tá vendo? Aqui a gente repete o processo, subimos 3 correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto da base, deixando livre somente o último ponto de base, que é o que representa a nossa diminuição. Desta forma, este último ponto a gente não faz. Fazemos 5 correntinhas. Vou aqui no meu primeiro anelzinho e vou prender com um ponto baixo na terceira correntinha deste anel. Subimos mais 5 correntinhas. Vamos para o segundo anelzinho e também prendemos com um ponto baixo na terceira correntinha. 5 correntinhas. Vamos para o nosso terceiro anel e prendemos com um ponto baixo na terceira correntinha. Desta forma. 5 correntinhas. E prendemos aqui na nossa terceira correntinha do nosso primeiro ponto alto. Desta forma. Vamos para o próximo ponto de base e fechamos também com um ponto baixíssimo, que representa aí a nossa primeira diminuição deste bloquinho. Subimos 3 correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. Caminhamos cada ponto da base fazendo um ponto alto para cada ponto de base, deixando livre somente o último ponto de base. Desta forma. E seguimos, gente, fazendo esse processo por toda a carreira. Quando eu finalizar ela, eu retorno para a próxima carreira com você. Então aqui, gente, eu já fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do nosso primeiro ponto alto. Vamos dar início à próxima carreira de diminuição. Vou caminhar para o próximo ponto de base aqui, fazendo um ponto baixíssimo, que é a nossa primeira diminuição. Vou subir 3 correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. E para o próximo ponto de base, vou fazer mais um ponto alto. Para o próximo ponto de base, mais um ponto alto. Essa carreira nós vamos ficar com 3 pontos altos. Vou fazer 5 correntinhas.
Vamos repetir o processo das carreiras anteriores, vamos pegar aqui a nossa terceira correntinha do nosso primeiro anel e vamos fechar com um ponto baixo. Mais 5 correntinhas. Vamos para o próximo anel e na terceira correntinha a gente fecha com um ponto baixo. Mais 5 correntinhas. Vamos para o próximo anel e na terceira correntinha a gente fecha com um ponto baixo. Mais 5 correntinhas. E nós vamos para a nossa terceira correntinha do nosso último anel, fechando com um ponto baixo. 5 correntinhas. Vamos aqui para a nossa terceira correntinha do nosso primeiro ponto alto, fechamos com um ponto baixíssimo. Vamos caminhar até o próximo ponto de base e vamos fazer mais um ponto baixo, mais um ponto baixíssimo, que é o que vale a nossa primeira diminuição. Subimos 3 correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, vamos fazer mais um ponto alto. E no próximo ponto de base, vamos fazer mais um ponto alto, ficando com 3 correntinhas. Vamos repetir o processo fazendo 5 correntinhas, prendendo na nossa terceira correntinha do nosso primeiro anel. E assim, gente, por toda a nossa volta. Essa carreira, ela vai ficar com 3 correntinhas em cada ponto e com 5 anéisinhos ao todo, tá? Na nossa próxima carreira, a gente já vai fazer um acabamento diferente em volta da próxima carreira. E eu vou pedir que vocês tenham mais atenção na próxima carreira, tá? Porque qualquer falha pode desandar o processo. E a gente já tá caminhando para o final desse suplá, tá bom? Então, eu vou fazer essa volta aqui e a gente retorna pra gente estar preenchendo os espaços destes anéisinhos. Então, aqui, meninas, olha, eu já fechei com um ponto baixíssimo na nossa terceira correntinha do nosso primeiro ponto alto. Vamos caminhar para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo, que é a nossa primeira diminuição. Aqui nós vamos subir 3 correntinhas, que é o que vale o nosso ponto alto. Então, eu fiquei com uma diminuição aqui e uma diminuição aqui, e apenas um ponto alto neste grupinho. Agora, dentro deste espaço aqui, nós vamos fazer 3 pontos altos. Esses 3 pontos altos dentro desse anel, mais esse ponto alto desse primeiro grupinho, ficamos com um grupo de 4 pontos altos, tá? Dentro dos próximos anéis, nós vamos estar fazendo, olha, sem aumento, sem correntinhas e nada, mais 4 pontos altos para cada grupinho, para cada anel. Então, olha, 3, 4. Então, dentro do segundo anel, a gente for também com 4 pontos altos. No próximo anel aqui, mais 4 pontos altos. Quatro pontos altos. No próximo também 4 pontos altos. E no próximo 4 pontos altos. Desta forma aqui. Então, cada anelzinho a gente ficou com 4 pontos altos. Agora, neste grupinho, a gente precisa estar fazendo um ponto alto. E aqui a gente não vai fazer fechamento aqui com diminuição, não. A gente vai direto, a gente laça na agulha. Vamos para o nosso segundo ponto alto. E vamos fazer um ponto alto. Desta forma. Vamos para dentro deste espaço e vamos fazer 3 pontos altos. 3 pontos altos, que contando com este daqui, ficamos com 4 pontos altos. E nos próximos anéis, a gente vai fazer 4 pontos altos para cada anelzinho. Então, aqui, meninas, olha. Então, olha, a gente só vai fazer
3 pontos altos, gente, no primeiro anelzinho, depois do nosso grupinho aqui, que fica apenas um ponto alto em cima dele. Aqui no primeiro anel a gente só faz 3, porque contando com este aqui são 4 pontos. Nos próximos anéis, são 4 pontos altos para cada anel, tá? Em cima do grupinho, um ponto alto. No próximo, 3 pontos altos, que juntando com ele é 4 pontos altos e 4 pontos altos para cada anelzinho, tá bom? Então, a gente vai trabalhar em grupos de 4 e eu vou fazer por toda a minha volta e retorno com você. Então, gente, olha, eu já fechei essa carreira aqui com um ponto baixíssimo na minha terceira correntinha deste ponto alto, tá? Agora, nós vamos fazer a penúltima carreira pra gente dar início ao acabamento. Então, aqui a gente vai subir 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. E vou prender aqui, gente, nesse espaço das 4 pontos altos com um ponto baixíssimo, com ponto baixo, perdão. Assim. Vou subir 5 correntinhas. E vou prender no próximo bloquinho de 4 aqui com um ponto baixo. Olha, desta forma. 5 correntinhas. E prendo no próximo bloquinho aqui, neste próximo espaço dos bloquinhos com um ponto baixo. 5 correntinhas. Prendemos com um ponto baixo no próximo espaço dos bloquinhos. Então, essa volta, meninas, olha, vai ficando assim, tá? Com as correntinhas pra gente fazer o acabamento. A gente sempre vai prender no meio dos bloquinhos, tá? No espaço que forma os bloquinhos, com um ponto baixo. Então, eu vou fazer as minhas correntes por toda a minha volta e retorno aqui pra gente finalizar esse suplá. Olha, gente, então eu fiz aqui as minhas argolinhas por todo o meu trabalho. Prendi com um ponto baixíssimo aqui no ponto de base e entrei também dentro da minha primeira argola com um ponto baixíssimo, tá? Aí aqui dentro dessa primeira argola a gente vai subir 3 correntinhas, que é o que vale o nosso primeiro ponto alto, e aqui dentro nós vamos colocar mais 7 pontos altos, totalizando 8 pontos altos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ficamos, então, com 8 pontos altos dentro dessa primeira argola. Dentro dessa segunda argolinha aqui, a gente faz um ponto baixo, desta forma. Na próxima argolinha, a gente vai trabalhar mais 8 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Então, por toda a volta, a gente vai trabalhar assim. Dentro de uma argola, 8 pontos altos. Na próxima argola, um ponto baixo. Na próxima argola, 8 pontos altos, na próxima argola, um ponto baixo. Vamos seguir esse padrão por toda a nossa volta e eu retorno aqui com vocês. Olha, meninas, então, eu finalizei minha carreira aqui com um ponto baixíssimo na minha terceira correntinha do primeiro ponto alto e ficou assim nosso trabalhinho já finalizado, tá? Então, a gente já pode estar arrematando os fios, eu vou arrematar o meu logo mais. E o trabalho de hoje foi esse, tá? O gráfico de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá, meninas? Espero que eu tenha explicado as carreiras de uma forma que todas consigam acompanhar, porque eu sei que tem iniciantes, então não sei se eu fiz muito rápido, mas pode deixar o feedback de vocês aqui se vocês acharam que eu fiz rápido demais, tá bom? E é isso, se vocês são novos aqui no canal, eu convido vocês a estarem se inscrevendo. Sejam todas muito bem-vindas e até o próximo vídeo.